Nesse vídeo, veremos uma interpretação geométrica para a conhecida lei dos senos. Para isso, vamos recordar que a lei dos senos é uma propriedade dos triângulos que nos diz que a razão entre qualquer um dos lados de um triângulo e o seno do ângulo oposto ao lado escolhido é sempre o mesmo valor, ou seja, uma constante. Essa propriedade é a chamada lei dos senos. Então, em símbolos, podemos escrever o seguinte: em um triângulo ABC, a razão entre um de seus lados, digamos AB, sobre o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno do ângulo C, é igual à razão de outro desses lados, digamos AC, sobre o seno de B, que é o lado oposto, que é o ângulo oposto ao lado AC, assim como são iguais a razão entre o lado BC e o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno do ângulo A. Então, essa propriedade é a conhecida lei dos senos. E a interpretação geométrica que veremos nesse vídeo é que cada uma dessas razões, que são iguais entre si, são ainda iguais ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, no caso, o triângulo ABC. Então, cada uma dessas razões não apenas são iguais entre si, mas são iguais a 2R, duas vezes o raio, que é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. E para compreendermos essa interpretação geométrica, eu vou fazer aqui um desenho ilustrativo. Vale lembrar que para todo triângulo existe uma circunferência circunscrita, ou seja, uma circunferência que contém os vértices daquele triângulo. Então aqui eu vou primeiro fazer o desenho da circunferência e imaginemos um triângulo cujos vértices, os três vértices, sejam pontos dessa circunferência. Então temos o nosso triângulo ABC, inscrito na circunferência de centro O, de tal forma que vamos denominar o ângulo BAC, ou seja, o ângulo A, como uma medida alfa, e o lado BC como sendo um lado de medida A. O que vamos mostrar é que a razão entre A e seno de alfa, ou seja, dividindo A pelo seno de alfa, essa razão é equivalente ao diâmetro dessa circunferência. Então, para isso, aqui temos o ângulo alfa, e vamos traçar os raios OB e OC. Então, OB é a medida do raio R, e a medida do segmento OC, que também é um raio, também é igual a R. Isso significa que o triângulo OBC é um triângulo isósceles e ainda que o ângulo BOC é igual a 2α. Da geometria plana, nós sabemos que o ângulo central tem a mesma medida do arco em graus que o compreende, ou seja, a medida do ângulo O, 2α, é igual ao arco BC. Esse arco BC, por sua vez, tem o dobro da medida do ângulo inscrito α. Como a medida do ângulo A é α, significa dizer que o arco BC mede 2α e, por consequência, o ângulo O, que é central, cuja medida é igual do arco, é igual a 2α. Então eu não vou escrever 2α aqui, porque ainda vou fazer um desenho em cima desse ângulo, de tal maneira que, traçando no triângulo OBC, que é isósceles, a bissetriz do ângulo O, ou seja, dividindo esse ângulo O ao meio, então nós temos aqui cada uma das metades sendo igual a alfa, uma vez que o ângulo O vale 2α. Essa bissetriz, devido ao fato do triângulo OBC ser isósceles com a base BC, a bissetriz relativa à base, ela é ao mesmo tempo altura, ou seja, o segmento, eu vou chamar aqui o pé dessa altura aqui de H, o segmento OH, além de ser bissetriz, ele é também altura, forma 90 graus com a base BC, e ainda é mediana da base BC, ou seja, divide a base BC em duas partes iguais. Como nós denominamos que a medida da base BC é igual a uma medida A, cada uma dessas metades, tanto BH quanto HC, medem
A sobre 2. E quando nós observamos o triângulo OHC, temos nesse triângulo um triângulo retângulo em H, o ângulo H é reto, onde um dos seus ângulos agudos mede alfa, a sua hipotenusa mede R, e o lado oposto, ou seja, o cateto oposto ao ângulo alfa, é igual a sobre 2. Então, estabelecendo a razão A sobre 2, que é o cateto oposto a alfa, dividido por R, que é a hipotenusa, nós temos com isso essa razão igual ao seno de alfa, que é o cateto oposto a alfa, dividido a sobre 2, dividido pela hipotenusa. Então, isso corresponde ao seno de alfa. A razão A sobre 2, dividido tudo isso por R, é equivalente a escrever A sobre 2R. Então, A dividido por 2R é igual ao seno de alfa. Podemos escrever que A é igual a 2R multiplicado pelo seno alfa, ou ainda que A dividido pelo seno alfa é igual a 2R. Só que A dividido por seno alfa é uma das razões pelo qual é estabelecida a lei dos senos. Então, A dividido pelo seno alfa seria o equivalente aqui à fração BC dividido pelo seno A. E se essa fração corresponde a 2R, cada uma das outras que são iguais entre si são iguais também a 2R. Ou seja, cada uma das razões representando a divisão entre um lado e o seno do ângulo oposto é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo em questão. E essa é a interpretação geométrica da lei dos senos.